Cara, esse é um vídeo de reflexão, tá? Daqueles que eu só ligo a câmera e vou gravar. Tive essa reflexão durante o dia, não tive tempo de gravar, tô gravando agora à noite depois de pensar um bocado. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você deixa seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal, dá uma moral aí pra gente. Estamos aqui diretamente de La Paz. Aqui atrás falaram que parece a Rocinha. Eu nunca vi a Rocinha à noite, assim, né? Mas enfim, isso daqui é uma vista que acho que mostra bem o que é La Paz, né? É um vale cheio de morros em volta. Aqui do lado aqui tá o estádio Hernando Siles, obviamente à noite não vai dar pra ver. Mas como eu falei, cara, você já viu o tema aí já mais ou menos, quando você clicou. Foi uma reflexão que eu tive conversando em uma... fora do ar, na verdade, trocando uma ideia com o Fio esses dias. No final de semana a gente estava conversando, depois eu tava relembrando disso. Numa live ele falou bem assim, falou, cara, engraçado, no pós-jogo do jogo contra o Sport. Falou, cara, engraçado, a gente tá puto. Assim, não tá puto com a derrota, nem nada do tipo, não. Até porque a gente tinha ganhado o jogo. Mas a gente tava meio, tipo assim, olhando e falando aí, ó. Jogo contra o Atlético Mineiro. Olha só, o jogo contra o Internacional a gente não ganha. Bem clássico, tá? Ele falou, cara, é engraçado porque o torcedor do Vasco é o contrário disso, né? Se o Vasco tá fazendo a campanha que o Fluminense tá fazendo, o torcedor do Vasco tá falando de título e que vai ser campeão, ninguém para o Vasco, é uma empolgação nata deles. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, será que isso é uma característica do tricolor ou será que isso é um momento que a gente tá vivendo? E eu acho que é um momento. E aí eu fiquei me perguntando, falei, cara, por que a gente tá tão ranzinza? Fiquei tentando achar uma explicação pra isso e eu acho que eu achei a explicação, tá? Vamos lá, vem comigo aqui nessa. A gente não tava assim no ano passado, não é? Eu sou muito tranquilo, assim, eu fico muito na média nas opiniões, porque eu fico ponderando, e eu já brinquei isso aqui, que já uma vez já me fizeram essa crítica, né? Pô, Gabriel, você pondera muito as coisas. Porque eu julgo que ser extremista, que é talvez não ponderar as coisas direito, em tudo tem que ser o extremo, não é o ideal, não. Eu sou assim, cara. É a forma como eu sou. E no ano passado, quando eu começo a ver aquele time descendo a ladeira fisicamente, começo a ver um time que achava que ia ganhar qualquer jogo, começo a ver um time soberbo, começo a ver um treinador que tá soberbo, começo a ver que a diretoria tá soberba, começo a ver que tá todo mundo achando que aonde tocar o Rei Midas, né? Aonde tocar vai virar ouro, tudo que eu faço sempre dá um jeito de dar certo. E tal. E eu falei, cara, futebol não funciona assim. E vai ser uma merda a hora que isso começar a dar errado. E começou a dar errado e foi uma merda. E é engraçado porque o registro tá aqui. Então, eu te garanto que eu não tô mentindo, porque o vídeo tá aqui no canal, só você ir lá e assistir. Eu tive que abrir pelo menos uns 8, 9 resumões da rodada. Falei assim, gente, eu acho que vocês aí que estão falando de já a gente arranca, já quem tá lesionado volta, já a gente encontra o caminho. Acho que vocês não estão tendo a real dimensão do tamanho do rombo que a gente tá nesse Campeonato Brasileiro. E eu falava, olha, é praticamente impossível que a gente se salve. Aí depois eu até, enfim, modo torcedor, né? Tipo assim, a gente vai brigar contra o rebaixamento até o final. E a gente até poderia não ter brigado até o final, mas era meio que óbvio que o time não ia ganhar todas até o final, né? E a gente brigou até a última rodada. E eu tinha que falar isso por várias vezes porque existia uma empolgação nata no torcedor. Talvez não uma empolgação de berço, mas uma empolgação gerada por 2023. E aí eu comecei a analisar isso. Falei, cara, tá aí. Normalmente, salvo algumas exceções, uma analogia que a gente pode fazer é que um jogo ele tem parte do público, né? Isso pensando em público no estádio, né? Para vocês entenderem a analogia. Parte do público dele é em decorrência do jogo passado. Já parou para pensar nisso? Normalmente, quando você vai a esse jogo, uma parte ali da sua vontade ao jogo é porque é um clássico, é porque é um jogo contra um adversário grande, é porque é um jogo grande, beleza. Mas quando você pega um campeonato brasileiro, que é um campeonato regular, que não tem um jogo
claro, entre aspas, maior do que o outro, você não tem uma final, mata-mata, alguma coisa. No geral, o público bom do jogo 3 é porque no jogo 2 a gente deu uma goleada. E aí a galera vai no jogo 3. E aí, se o time dá outra goleada, a galera vai ainda mais gente no jogo 4. Os públicos são definidos assim. E eu acho que o nosso sentimento de torcedor é um pouco assim. A gente define como é o nosso ânimo baseado na temporada anterior. E isso aí é subconsciente, tá? Novamente, estou divagando aqui. Liguei a câmera e eu fui falando. Isso pra mim não é algo consciente. Não é algo que eu faço conscientemente de... Ano passado eu fiquei puto, esse ano eu vou ficar puto direto. Não acho que é tão consciente assim, não. Se você vem um histórico aqui só do Fluminense dos últimos 7, 8 anos, tá? A gente tem uma sequência muito boa entre 2010 e 2012. São 3 anos de um Fluminense que tem os seus momentos, né, de eliminações, de atuações ruins, de lesão e tal, que acontece com todos os clubes. Quem fala, por exemplo, do momento do Flamengo de 2019 a 2022, por exemplo, vai ter que dizer, né, por exemplo, que o Flamengo foi eliminado para o Racing na Libertadores, por exemplo, nas oitavas de final. Então, assim, o nosso também teve seus momentos, perder Carioca e tal. Mas foi um ótimo momento. Esse momento criou o quê? Algo péssimo, que foi o ano de 2013. Foi muito parecido com 2024, inclusive. 2013 com 2024. A gente pode tudo, a gente faz tudo. E as entrevistas em podcast do Fred, do Rafael Sobis, acho que o Wagner também já falou isso lá no Charla. Mas você vai vendo cada entrevista dos jogadores que estavam naquele ano, principalmente a galera de 2011, 2012, e você... Tem gente que acha a resenha maneira. Desculpa, eu olho para aquilo e fico puto, porque dava para ter ganhado muito mais coisa. Porque era uma balada, festa, e a gente virava à noite, ia pro treino, não sei o quê. E beleza, talvez isso para uma conversa entre amigos pode soar legal, pode soar como uma história maneira de juventude. Pô, irmão, eu que sou torcedor, fico puto. Porque dava para ter ganho mais. E isso estourou em 2013, quando a fase ruim veio, volta lá pro início do vídeo, né? Quando a fase ruim chegou, não teve como sair dela. E a gente, eu sempre lembro isso, a gente fez uma campanha de rebaixamento. A gente... o desempenho que a gente teve nos levou a um rebaixamento. A gente teve uma gestão de rebaixamento, a gente teve jogadores rebaixados, a gente teve isso tudo. Só que teve uma escalação irregular e perderam pontos. Regra é regra, não tem demérito nenhum nisso. Agora, o 2013 nosso é um 2013 de rebaixado. Quando você vai analisar, é isso. Ah, mas tinha que ser rebaixado. Aí não, aí pelo amor, aí você está discutindo maluquice, né? Virou maluquice discutir que o Fluminense era para ter sido rebaixado em 2013. Aí é doideira, você quer rasgar a regra e pronto, né? E aí, beleza. 2013 teve isso, foi um rompimento. A gente ficou durante muito tempo em 2013 falando até de classificar para Libertadores e tal. E aí vem uma sequência de 2014, a gente batendo muito num Cristóvão Borges, que a gente achava que tinha que jogar igual a 2012, porque ainda tinha investimento alto, etc. E a partir da saída da Unimed, a gente meio que ainda fica naquele negócio de ex-rico, e traz Ronaldinho Gaúcho, e não sei o que lá, até que, ó, a vida joga a gente na realidade ao longo de 2016 e 17, de 2016 para 2017. Em 2016 a gente ainda briga por vaga na Libertadores. Em 2017 a vida vem de voadora na gente e fala bem assim, meu amigo, você não faz mais parte do grupo de ricos do Brasil. Você não vai disputar um jogador mais com o Flamengo e você vai contratar igual foi o Thiago Neves. Não é mais essa tua realidade. Acorda pra vida. E foram acordando, né? Fomos, né? Acordando. Em 17, em 18. Final de 18 a gente tá destroçado emocionalmente. Final de 19 também. Tanto que a gente suspira num delírio daqueles primeiros 7, 8 meses do Diniz não querendo largar o protagonismo. Por quê? Porque a gente era, meu amigo... o 2016 a 2015 até, de 2015 a 2019, até janeiro de 2019, a gente foi coadjuvantaço no Brasil. E não vem com semifinal de Sul-Americana, porque, convenhamos, né? Sul-Americana tem um nível mais baixo. Não me vem com, contratamos o Ronaldinho. Meu amigo, isso é o auge da coadjuvância. Você dizer que a gente foi protagonista porque contratou um cara que jogou 3, 4 jogos e meteu o pé.
A gente foi coadjuvante. E aí, quando vem um protagonismo, mesmo que esse protagonismo não se reflita na tabela, a gente ficou numa euforia bizarra. E aí, essa euforia de 19 vai causar o que aconteceu em 20. Que a gente pontuou muito com o Odair Helma. Teve suas bizarrices, como a eliminação na Copa do Brasil. Né? Mas a gente pontuou muito no Brasileirão. O Odair sai, a gente está no G5, G6. E a gente está esbravejando, e eu falo a gente porque eu fiz isso, inclusive, até ali mais ou menos o meio do trabalho do Odair. Pedir demissão e tal dele. Tava errado. A gente tá esbravejando porque o time não joga bonito, pô, porque o time não joga igual... E aí tinha aquela guerra, né? Jogar bonito e ser lanterna. Ah, então jogar feio não garante que vai ganhar pontos. Uma discussão de 2020 baseada em 19. E aí, 20... é o auge... É o auge, não. 21 é o auge do desespero por ser o melhor do resto. 20 a gente foi, ser quinto, ser sexto, ser quarto, tava muito bom. Porque o anterior, meu amigo, era coadjuvância. Era quase ser rebaixado, era Júlio César salvando pênalti no último minuto. 16, 17, 18 e 19, mas basicamente, mais forte ainda, 17, 18 e 19, provocam no torcedor do Fluminense um desejo de ser o melhor do resto, de não brigar pro Z4. E 2020 foi assim, 21 foi assim, e 22 volta o Diniz. E aí eu acho que 22 dá início a um período que vai refletir em 24. Período de sucesso. 22 foi uma temporada de sucesso com alguns problemaço. A derrota, para quem não lembra da derrota para o América no Maracanã? Foi uma confusão gigantesca. Mas beleza, o time terminou jogando bem e com a sensação de que poderia ganhar alguma coisa. E em 23 ganha. Em 23 há uma sensação de que a gente ia poder tudo com aquele time. Tudo dava certo. Lembra? Eu abri o vídeo começando assim. Tudo dava certo em 23. E o sentimento do torcedor, aquela conexão, arquibancada, torcida e tal, que ganha, e aí vai estourar em 24, com aquilo que eu já falei, da dificuldade do torcedor compreender que 23 acabou. Porque o torcedor tava feliz pra cacete. E agora, em 25, inverte a chave. Pra fechar o vídeo. Eu acho que a gente tá muito balizado, eu fiz esse histórico aí, de, sei lá, 12, 13 anos de Fluminense, para trazer agora a conclusão, né, do assunto que eu abri lá no início, introdução, desenvolvimento, final. Dica aí de redação do Enem. A conclusão aqui agora, a parte final, é de que a gente não se permite sonhar e ter um mínimo de euforia porque a gente sabe que a gente não vai viver o que viveu em 23. A gente sabe que muito provavelmente a gente não vai se empolgar com o time como a gente se empolgava com o Fluminense jogando em 22. E 23 a gente não vai viver mesmo, porque a gente não tá na Libertadores. E a gente ainda tá, principalmente a galera que tava na euforia em 24, com a cicatriz completa, a ferida tá aberta, não cicatrizou ainda. E um medo de talvez... olha só, isso vai dar merda. Sabe o inverso do ano passado, né? Ano passado, quando entraram e falaram, não, tudo que a gente toca dá certo. Uma hora a gente consegue ali, vai ter uma sequência e vai escapar. E aí ficou na merda até o finalzinho. E agora a mesma coisa, só que invertido. Uma hora vai dar errado. Aí, ó, já caímos aí, ó. O Flamengo na semifinal do Carioca, uma hora vai dar errado. Essa Sul-Americana aí, vai poupar. Eu não tô dizendo que tá tudo às mil maravilhas, não. Obviamente esse vídeo aqui passa longe de ser uma defesa desse atual momento. O meu ponto era só analisar um pouco. Eu fiz essa reflexão, não sei se você concorda, discorda. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de se empolgar nesse ano por esses motivos. Agora, resumindo aqui, né? Fui lá no chat GPT, pegou o vídeo todo e botou, faça um resumo em tópicos. Por que a gente vai ter tanta dificuldade de se empolgar esse ano? Primeiro ponto. Porque a gente vem de uma temporada que deixou feridas abertas com quem se empolgou. Quem se empolgou em 2024, toda hora tomava um tapa na cara. Quem se empolgou com o Diniz tomou tapa na cara. Quem se empolgou com o Mano Menezes tomou tapa na cara. Quem se empolgou com o Germancano tomou tapa na cara. Todo mundo tomava. Quem se empolgou com o Cauã Elias tomou tapa na cara no início do ano com a venda. Então, assim, a todo momento, quem se empolgava com o Serna, ele tropeçava na bola, aí você ficava puto, ele fazia o gol decisivo. Então, todo momento em 2020. Aí se empolgou com o Ganso, ele lesionou. Então, acho que tem um bloqueio. Tópico 1, tem esse bloqueio por causa do ano passado.
Tópico 2. Por que a gente vai ter dificuldade? Porque a gente sabe que não vai alcançar o mesmo que a gente alcançou em 2023, que foi uma euforia muito recente. Então a gente vai ter essa dificuldade de se empolgar para ganhar a Sul-Americana. E o ponto 3, para fechar, eu acho que é isso. A nossa única esperança de título no ano ainda está muito no início, que é a Copa Sul-Americana. O elenco é um elenco de jogadores medianos. Acho que isso dificulta um pouco. Mas é isso, tá? Simplesmente uma conversa com vocês, a gente trocar essa ideia, porque sei lá, acho que como o meu canal é meu, né? Não tenho a criatividade do Lessa de botar o nome canal do Gabriel Amaral, mas como o meu canal é meu, eu acho que às vezes é interessante eu só ligar a câmera e trocar ideia com vocês de umas reflexões que eu tenho e ler os comentários aqui também. Tamo junto, tá? Até a próxima, deixe seus comentários aqui embaixo. Valeu!